Vamos dar continuidade ao primeiro meeting HTM com a presença da doutora Fabiola Fortunato, que é especialista em fisioterapia dermatofuncional e cosmetologia, docente da pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional e estética aplicada da AEMB Morumbi, que vai proferir a palestra Massagem, Criolifting Facial e Associações. Doutora Fabiola. Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Vou ficar aqui do lado. Primeiramente, quero agradecer ao convite da HTM, né, em vir trazer a técnica que eu desenvolvi, uma técnica de massagem, de lifting, né, através dos efeitos do frio, que hoje a gente vê através de vários outros tratamentos corporais, né, que a gente vê que o frio está em alta, e eu acabei indo estudar muito sobre os efeitos que nós poderíamos ter no frio, mas com aplicabilidade na face. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre essa massagem, e hoje eu vou falar também sobre a associação dessa massagem com os equipamentos. Então, o que eu posso associar para eu ter um benefício e trazer um resultado ainda mais rápido para os nossos clientes, tá? Então, por que eu fui em busca de desenvolver uma massagem específica, né? Porque eu sentia, como profissional, uma deficiência muito grande em trazer algum tipo de tratamento que atuasse em todas as alterações do envelhecimento. Então, nós tínhamos já lá vários tipos de equipamento, como microcorrentes, né? Nós temos hoje a radiofrequência, nós temos o microagulhamento, cosmético nem se fala, né? A cada 6 meses nós temos várias inovações, mas tudo isso abrangia o quê? Epiderme, derme, não é assim? Pouco se fala em estrutura adiposa na face, e eu sentia muita dificuldade em trabalhar a musculatura da face. Porque a gente sabe que a musculatura da face, ela também vai sofrendo o envelhecimento, assim como a pele. E assim como o corpo, quem sustenta a pele são os músculos. Então, muitas vezes, a gente acaba esquecendo da estrutura muscular da face e que trabalha, né, de forma exaustiva somente o estímulo facial. Então, eu falo que o coitado do fibroblasto fica até cansado, né? Só da gente pensar, a gente só quer estimular. Tem que estimular, sim, mas a gente tem que pensar no envelhecimento global como um todo. Então, eu tenho que pensar na pele, e quem sustenta a pele, que no caso é a musculatura. Então, a técnica foi desenvolvida para tratar todos os aspectos. Nós vamos unir tudo o que nós já sabemos no tratamento de pele com o estímulo muscular através do frio. Então, a estrutura da pele, a gente sabe que eu tenho lá a epiderme, né, a derme e a hipoderme, e nós vamos falar de uma forma rápida o que acontece em cada uma e como é que eu posso estimular e trazer o grande finale, que é o estímulo muscular através do frio. O envelhecimento na epiderme, a gente sabe que a primeira coisa que acomete é a nossa camada basal. Então, até próximo de 25 anos, a nossa camada basal ela é tortuosa, volumosa, a renovação celular é muito acelerada, e eu tenho uma renovação efetiva, né? Esse tempo é diminuído. Com o envelhecimento, eu tenho uma diminuição da espessura, então a nossa epiderme ela fica mais fininha do que antes. Nós temos um atraso na renovação celular e ela vai ficando hiperqueratinizada. Por quê? Ela não tem mais o mesmo tempo de renovação. Então, eu vou tendo aquela pele espessa, e os nossos pacientes ou clientes falam, eu estou com a minha pele grossa. Não é assim que eles falam? Para isso, nós já tratamos muito bem com os nossos peelings físicos, os nossos peelings químicos. Tá? Então, fazendo um parênteses, o que eu posso usar aqui, além de cosméticos? Eu posso usar um peeling de diamante, um peeling de cristal, né? Para favorecer a renovação.
diminuir essa hiperqueratinização, até para favorecer a permeação dos meus princípios ativos, que eu quero que eles permeiem pelo menos até próximo à minha camada basal, para estimular o meu fibroblasto, aí sim a produzir todos os componentes dérmicos. Então, fibra de colágeno, elastina, né? As glicosaminosglicanas e até o nosso ácido hialurônico, que a gente tanto quer aplicar nas nossas clientes, a gente pode estimular. Nós também temos no envelhecimento uma diminuição dos melanócitos. Então, lembrando que eles ficam ali na camadinha basal, e com o envelhecimento, nós vamos diminuindo a quantidade de células. Então, a pigmentação da nossa pele ela vai ficando de uma forma desigual. Então, eu falo que, infelizmente, quem não tem algum tipo de mancha vai ter, porque faz parte do envelhecimento ter manchas, né? A pele ela vai ficando, o melanócito não consegue mais concentrar o mesmo pigmento em toda a superfície. Então, por isso é bom a gente, ao mesmo tempo de estimular a renovação celular, diminuir a hiperqueratinização, já estimular um peeling, por exemplo, que seja despigmentante também. Um ácido mandélico, por exemplo, já posso introduzir a partir de 25 anos. E o que eu tenho também é uma diminuição das células de Langerhans. As células de Langerhans elas são responsáveis pela sensibilidade e pela defesa da nossa pele. E ela que acaba trazendo um problema sério nos nossos tratamentos da pele bem envelhecida. Por quê? Chega uma paciente a partir de 50, 60 anos, hoje a gente tem pacientes de 70 anos na clínica, querendo um rejuvenescimento efetivo, porém, se eu começar a agredir muito a nível epidérmico, que seja, as células de Langerhans ela não tem mais a mesma efetividade de proteção. Então, essa pele ela começa a ficar reativa, muito sensível. Então, primeiro eu preciso trabalhar essa pele de forma cautelosa para eu conseguir o meu resultado. Tudo bem? Então, quanto mais envelhecida a pele, maior o meu cuidado para não machucar e não ferir a pele da paciente que é mais idosa. Já a nível dérmico, o que acontece com o envelhecimento, né? Eu tenho uma diminuição da atividade dos fibroblastos. Então, aquela célula que ela é tão queridinha por nós, que a gente estimula lá no microagulhamento, na radiofrequência, na nossa antiga microcorrentes, que é tão efetiva, ele tem uma quantidade diminuída com o envelhecimento de produção. Então, eu tenho que saber isso, né? Mesmo eu estimulando, o meu fibroblasto não vai agir da mesma forma numa pessoa que tenha 30 a 40, de uma pessoa que tenha 50 a 60. E isso eu vou estimulando de formas diferentes. Não preciso colocar tudo de uma vez, mas eu preciso ir dando estímulos diferentes para o meu fibroblasto. Outra coisa que acontece, diminuição do capilar sanguíneo. A irrigação sanguínea da pele vai diminuindo. Então, a pele demora a ficar com uma hiperemia num tratamento, né? Ela demora a trazer nutrientes, oxigenação, nutrição para a minha pele. Então, também posso ter ações que irriguem melhor essa pele. E isso a própria massagem, tão antiga, né? Eu sempre falo, a gente nunca pode esquecer dos benefícios das nossas mãos, também vai trazer esse benefício. Um outro problema sério que a gente tem com o envelhecimento, desidratação. Todo tratamento facial precisa de uma boa hidratação. A hidratação é precursora de um bom resultado com tecnologia. A maior parte das tecnologias tem condução através de água. A radiofrequência, a onda eletromagnética, ela é propagada através de líquido. Tá? Não adianta eu ter uma excelente tecnologia, uma radiofrequência boa, se a pele está desidratada. Eu preciso ter hidratação. Até o professor anterior já estava falando isso. Não adianta ter, estava falando sobre luz pulsada. Não adianta ter uma máquina excelente se a pele está desidratada. Eu tenho que ter sempre a tríade. Então, tecnologia, cosméticos e terapia manual. Aí sim eu vou ter um protocolo adequado, né?
O manto hidrolipídico, ele vai sendo prejudicado, porque eu não tenho mais a mesma produção das glândulas sebáceas e das glândulas sudoríparas. E isso dificulta segurar a água da paciente na pele. A perda transepidêmica, ela é acelerada. Eu perco muito mais água para o ambiente do que eu consigo manter. Então, eu consigo manter através de um bom hidratante. Porém, para eu produzir o manto hidrolipídico, o que a minha cliente precisa me ajudar? Beber água. Se a paciente não bebe água, a pele vai ser desidratada. O meu resultado com as tecnologias vão ser muito diminuídas. Então, eu preciso ter uma conversa clara no início, no meio e no fim do tratamento, para ela manter esses resultados. Na hipodeme, pouco se fala com o que acontece com o envelhecimento, mas, infelizmente, na face, nas mãos e nos pés, são as únicas regiões que a gente perde tecido adiposo. A gente ganha em outros locais, indesejáveis, mas a gente perde na face. Por isso que vai tendo aquela queda no rosto, né? Existem alguns cosméticos que são estimulantes de novas células de gordura na face. Mas a gente tem que lembrar que, além da hipodeme, eu tenho uma perda da musculatura de uma forma geral, e na face, como eu tenho a perda da gordura, ela fica mais evidente, tá? Lembrando, a perda da musculatura gera uma pitose ou uma queda, uma redução do contorno facial da minha cliente. Então, elas chegam próximas de 40 anos falando, meu rosto não era assim. Começa a formar uma pitose aqui perto da mandíbula. Ou então o sulco nasogeniano vai ficando mais profundo, mas porque a região malar vai tendo uma queda, né? Muitas vezes não é sulco somente, sim é a pitose da face. E aí nós precisamos trabalhar tudo isso em conjunto. Tudo isso ao mesmo tempo, no mesmo protocolo. Nossa, que desafio, né? Mas é possível. Então, falando um pouquinho mais de musculatura, que é a grande proposta da técnica de criolifting, a gente tem que entender que os músculos da face, eles são um pouquinho diferentes do corpo. Então, é muito mais fácil nós trabalharmos o músculo do corpo do que da face. E tem um agravante. Os músculos da face, eles são responsáveis pela expressão facial. Então, quando eu dou um sorriso ou quando eu vou chorar, eu não aciono somente um músculo, eu aciono um conjunto de músculos. E isso me dificulta muito no tratamento, no sentido de isolar essa musculatura. Então, nós precisamos entender muito bem a anatomia facial, né, dos músculos da face, para eu favorecer o lifting e não desfavorecer. Dependendo do fortalecimento que eu faço de alguns músculos, eu posso prejudicar no sentido de gerar mais rugas. Não é isso que eu quero. Então, eu preciso ter estímulos dos músculos que favoreçam o lifting. Bom? As rugas de flacidez são causadas pelo processo de envelhecimento. E elas seguem um direcionamento que é chamado de linhas de Langer. São essas linhas escuras aqui do lado, que elas são direcionadas geralmente perpendicular à musculatura, e é nessa linha que a gente sofre a flacidez tissular. Então, é quando o meu rosto vai ficando com o envelhecimento, tá? Nós precisamos fazer o quê? Massagem no sentido contrário das linhas, para eu ir contra a flacidez tissular do meu cliente. Esse é o primeiro passo da massagem da técnica de criolifting. Nós vamos fazer uma massagem com o efeito lifting, contra o efeito da flacidez tissular. Na mímica facial, alguns músculos são agonistas. O que é isso? São aqueles responsáveis por produzir o movimento, enquanto que outros são antagonistas, assim como no corpo. Então, se eu faço uma flexão de braço, por exemplo,
de cotovelo, perdão, eu tenho o bíceps, que é o agonista, e o tríceps é o antagonista. Um contrai para o outro relaxar. Essa dinâmica que eu preciso ter muito bem clara na minha mente para eu poder trabalhar os músculos corretamente. Senão eu posso trazer um malefício ainda maior. Então, com a massagem, nós vamos estimular os músculos que contribuem para o lifting e relaxar aqueles que já trabalham demais, aqueles que já formam rugas por natureza. Aqui nós temos um vídeo, pode liberar, por favor, que demonstra algumas expressões faciais para vocês verem como é que os músculos trabalham de forma conjunta, né, em conjunto, para que eu tenha um malefício. Então, às vezes, olha lá, que enquanto um grupo de musculatura contrai, a outra relaxa para que eu tenha aquela mímica facial. Mais uma característica específica dos músculos da face. Eles são chamados de músculos cutilares, ou músculos finos. Eles são muito delgados, pequenininhos, ao contrário do que o corpo. E ao contrário do corpo, que eu tenho a origem e a inserção em estruturas ósseas, os músculos da face, muitas vezes, eles são... têm origem na calota craniana e a inserção é na pele ou em outro músculo. Isso é possível gerar uma contração para a expressão muscular. Porém, eu não consigo isolar a musculatura, por isso que a gente sofre muito mais de envelhecimento muscular na face do que no corpo. Deu para entender? Porque os músculos, eles trabalham um junto com o outro. A massagem do criolifting facial, ela é indicada, então, obviamente, para a prevenção dos primeiros sinais anti-envelhecimento. Então, para aquela pessoa que tem 25, 30 anos, que já está começando a se preocupar ou já apresenta sinais, principalmente na área dos olhos, e para aquela pessoa que já apresenta flacidez tissular e ou muscular, além das rugas de expressão, que a gente sabe que as mais comuns são as da região frontal, da glabela e da região dos olhos, tá? Então, a indicação é para o envelhecimento facial como um todo, né? Como toda técnica, existem suas contraindicações, mas as contraindicações, elas são mais ligadas à contraindicação de massagem em geral, tá bom? E principalmente com a aplicação do frio. Então, aquelas pessoas que têm sinusite crônica, não dá para eu aplicar o frio na face, né? Vai ser um agravante para ela. Acne ativa, principalmente por ser uma massagem, eu vou ter um estímulo maior nas glândulas sebáceas. Então, eu não vou conseguir controlar o acne se eu mantiver a massagem. E peles extremamente sensíveis ou com rosácea, porque o frio gera uma hiperemia na região da aplicação. Então, isolando todas essas contraindicações, eu posso aplicar a massagem do criolifting, tá? A massagem do criolifting, ela foi baseada, então, no processo de envelhecimento, lá nas linhas de Langer que nós falamos, nós vamos contra as linhas de Langer, e no estímulo neurosensorial dos benefícios do frio e do método de Rudd. Vou explicar um pouquinho para vocês. Então, ela é uma massagem neurosensorial, tá bom? Nós vamos usar o estímulo dos receptores da pele para eu ter o benefício do frio com o meu tratamento. A primeira etapa da massagem, nós vamos promover o efeito do lifting contra as linhas de Langer. Então, eu coloquei todas as linhas aqui para vocês visualizarem. E, ao mesmo tempo, eu quero relaxar aqueles músculos que trabalham de uma forma intensa e começam a sulcar a pele do cliente. Eu não falei na contraindicação, mas só nas regiões que a paciente tiver aplicação de botox, eu também não devo aplicar para não diminuir a ação da toxina botulínica, tá bom? Assim como na área de preenchimento, evitar essas áreas.
Então, faço inicialmente a massagem contra as linhas de Langer e, em seguida, nós vamos dar um estímulo neuromuscular. Como que eu vou fazer isso? Com a aplicação, nós usamos os globos gelados sobre alguns músculos, ou seja, aqueles que favoreçam o lifting, e o benefício dele vai ser sobre os receptores térmicos. A gente sabe que nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, e nele nós temos diversos tipos de receptores. Com o frio, nós vamos estimular receptores específicos, que são chamados de corpúsculo de Krause. E, através do receptor, ele vai ter um estímulo sensorial até o sistema nervoso central e trazer um outro benefício a nível muscular. Está muito difícil? Está dando para entender? Então, vamos entender um pouquinho melhor como que isso acontece. Lá no nosso cérebro, nós temos uma área que é chamada de área sensorial, tá bom? Aonde que fica essa área? Ó, no giro pós-frontal é uma área sensitiva. Então, é uma área do nosso cérebro que faz o diagnóstico, recebe as informações sensitivas para ter uma resposta para o meu organismo. Deixa eu voltar um aqui. E nessa área sensorial, eu tenho uma representação do meu corpo, que esse bonequinho feio aqui é chamado de homúnculo, e ele representa a quantidade de receptores e a quantidade que eu tenho de estímulo sensorial. Então, vocês veem que a mão, olha só que interessante a nossa mão, o quanto que eu tenho de representação sensorial. Eu tenho uma afinidade muito grande por tato, por pressão, por frio, tá? E comparando a face com o corpo, olha como ela tem uma representação de receptores muito maior do que no corpo. Isso que traz um grande benefício do frio aplicado à face também. Eu consigo estimular muito mais o frio nos receptores da face do que no corpo. Então, tudo isso foi muito estudado antes de trazer para vocês, tá? Como que acontece? Então, para a prática, apliquei o frio aqui na região externa da pele. Esse frio estimula os receptores do frio, como eu falei para vocês, que são os corpúsculos de Krause, através de vias aferentes, ou seja, condução, ó, na região da medula, elevado lá no córtex cerebral, e através do hipotálamo, ele vai fazer um diagnóstico, está acontecendo alguma coisa. O hipotálamo é o nosso termômetro, é o nosso centro de regulação térmica. Então, se está muito calor, ele traz alguns tipos de reação. Se está muito frio, ele traz outros tipos de reação. A reação do frio, qual é? Vasoconstrição periférica. Então, inicialmente, o frio vai diminuir a ação dos vasos sanguíneos. Mas, Fabíola, você falou que já é ruim a circulação. Só que, em seguida da vasoconstrição, o organismo, como defesa, faz uma vasodilatação reflexa. Então, ele entende, está diminuindo o sangue, eu preciso aumentar. E aí, entra-se um sangue muito maior. Piloereção. Então, quando a gente está com frio, os pelos, a primeira coisa, ficam arrepiados. Isso para a gente não vai ter ação terapêutica. A minha maior ação está aqui, ó. Vou ter uma contração involuntária dos músculos. Quando a gente começa a passar frio, o que a gente faz? Se fecha, não é assim? Tenta manter o calor e começa a tremer. Então, através dos tremores, eu vou ter um estímulo da musculatura que eu quero. Se eu fizer isso em uma sessão, eu vou ter um efeito Cinderela, a gente chama. Que a cliente sente aquele lifting, elas falam, parece que está tudo levantando, mas isso no dia seguinte vai estar novamente do jeito que estava anteriormente, certo? Agora, se eu fizer várias sessões, aos pouquinhos essa musculatura vai ser estimulada e o efeito lifting vai permanecendo. E na terceira etapa, eu ainda vou estimular os receptores através de vetores cosméticos. Aqui eu vou estimular os mecanorreceptores, receptores de pressão ou de tato.
Esses vetores, eles são colocados na região que nós fazemos o estímulo muscular para manter o efeito do lifting. Aqui nós usamos um cosmético específico, mas pode ser feito com uma argila verde ou com uma máscara plástica. Aqui a gente pede para ela sorrir, ela não consegue fazer o movimento por conta dos vetores, parece que fica congelado, tá? A gente deixa de 15 a 20 minutos com essa região. Então, é uma massagem simples, é uma massagem rápida que a gente faz em 1 hora, por isso eu consigo agregar. No mesmo dia, o que eu posso agregar de tecnologia, tá? Para trazer mais benefícios e estímulos específicos lá para o fibroblasto que a gente conversou. No mesmo dia, eu posso aplicar a microcorrentes. Então, a HTM tem o seu conjugado, tem os equipamentos corporais, que eu uso, o Vibre até, que eu tenho na clínica, com as canetinhas, para fazer a microcorrentes, e eu posso fazer a eletroestimulação também, tá bom? Nos músculos específicos para trabalharmos o lifting. E em dias alternados a radiofrequência, para a gente não ter choque de temperatura. Isso não pode acontecer. Então, a radiofrequência está contraindicada no mesmo dia do criolifting. Eu posso fazer um dia da semana o criolifting e o outro dia a radiofrequência. O resultado é excelente, tá? Aqui, uma paciente que é a mesma oriental, a nossa modelo, né? Estou mostrando para vocês o aumento do volume da região logo após a massagem. Então, fiz um lado e não fiz o outro. E bati a foto, né? Então, aqui ela, logo depois que a gente tirou os vetores cosméticos. Então, a gente consegue fazer um reposicionamento muito importante dessa região. E aqui nós temos algumas voluntárias só com o efeito do criolift, aqui antes e depois da primeira sessão, né? Então, a gente vê uma diminuição do sulco, principalmente deste lado, né? E uma coisa que a gente não vê muito nessa foto é o relevo da maçã, que a gente vê mais lá naquela anterior que eu mostrei. Mas é o que elas sentem, tá? E uma melhora do contorno. Essa outra nós fizemos 3 sessões, que é a oriental. Olha o sulco como suavizou, né? Aqui, ó, o que é? Músculo trabalhando em excesso, né? Precisa relaxar muito. Mas é uma paciente que tem uma pitose importante nos olhos e ela não consegue abrir os olhos se ela não fizer o movimento. Então, até era difícil trabalhar nesse sentido, essa região. Mas um aumento do volume, uma diminuição do sulco e uma melhora do contorno facial como um todo. Tá? É isso que o criolifting traz de benefício em poucas sessões. Então, aqui são 3 sessões, mas a gente indica fazer de 5 a 10 sessões, dependendo do envelhecimento de cada pessoa. E eu posso associar tranquilamente as outras tecnologias. Pode fazer um microagulhamento, não tem contraindicação de associação. A única contraindicação é a radiofrequência no mesmo dia. Aqui estão os meus contatos, eu vou deixar para vocês. A gente vai começar a fazer, vou fazer uma pequena demonstração prática para vocês, tá? De como que é a aplicação. Então, o protocolo ele é muito simples. A gente inicia com uma higienização, uma esfoliação, que aí vocês vão avaliar a pele de cada paciente ou... Obrigada. Se vocês querem fazer uma esfoliação física ou química, dependendo do grau de envelhecimento, ou as duas, né? Uma tonificação, e se for associar alguma tecnologia, é essa etapa que vocês têm que entrar com a tecnologia. Então, logo depois da tonificação, tá bom? E assim nós vamos dar continuidade com a massagem. Então, o primeiro passo é a massagem facial. A gente vai usar uma pequena quantidade de um veículo deslizante. Acho que eu vou fazer desse lado aqui, ficar melhor para vocês. Minha mão está geladinha, tá?
Então, higienizou, esfoliou, tonificou. Se quiser usar microcorrentes ou a eletroestimulação, é nessa etapa. E aí nós vamos fazer um movimento sempre contra as linhas de Lange. É uma massagem mais profunda, porque eu quero trabalhar a musculatura. Quem tem problema de ATM ou bruxismo, os pacientes também relatam um relaxamento muito grande dessa musculatura. Ela tem uma etapa que a massagem é feita intrabucal, que infelizmente não dá para a gente falar sobre ela aqui, porque tem alguns músculos que eu não consigo acionar externamente da face. Eu preciso trabalhar o relaxamento por dentro da boca. Então, nós calçamos a luva e nós trabalhamos a parte interna da boca do cliente. Inicialmente, eles acham um pouco estranho, mas depois todo mundo se acostuma e o resultado é muito bom. A gente vai notando uma hiperemia, que é normal da massagem, e por ela ser mais profunda também. Vira para mim um pouquinho só. Isso. E aí, com esse movimento, nós trabalhamos profundamente a musculatura. A nossa modelo é muito jovem, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir ver um resultado tão rápido, mas ela pode falar para a gente depois da sensação. Eu vou fazer a massagem só no terço médio da face. Observa-se uma hiperemia importante. E em seguida, nós vamos aplicar o criolifting. Eles deveriam estar aqui. O que eu utilizo para fazer? Os globos gelados. Então, esse instrumento nós temos há muitos anos na estética, né? Eu utilizei vários outros recursos para tentar utilizar, mas não pode-se usar gelo direto na pele do cliente, tá? Porque queima, então eu preciso usar um instrumento geladinho e que tenha que ser trocado rapidamente, porque perde-se calor muito rápido para a pele. O hipotálamo, ele é acionado a partir de 3 graus abaixo do nosso termômetro fisiológico. Então, se a gente tem lá 36,5, 37 de temperatura normal, a gente consegue uma redução bem rápida desses 3 graus para ter o estímulo neurosensorial, tá? Então, a gente coloca ele imerso no gelo. Aqui não vou conseguir representar para vocês. Tiro o excesso e aí eu vou aplicar em alguns músculos específicos da face. Os músculos que favoreçam o lifting. Então, fiz de 5 repetições mais ou menos, eu tenho que trocar o meu globus para eu não perder calor. E aí eu vou fazendo nos músculos que favoreçam o lifting. A sensação do frio é bem suportável, não é nada igual ao gelo, aquela sensação de queimar. E a hiperemia, com o passar do tempo, vai aumentando por conta da vasodilatação reflexa, conforme a gente já comentou.
Geralmente eu faço bilateral, vai fazendo bilateral até atingir todos os músculos. E aí, em seguida, nós só retiramos o excesso de umidade que fica na pele e nós aplicamos os vetores cosméticos, que eu falei para vocês que tem que ser cosméticos que tragam aquela sensação de estiramento na pele. Então, pode ser uma máscara plástica, pode ser uma argila verde até a secagem dela, então precisa ter aquela secagem com o efeito lifting, tá? Ou pode ser um cosmético específico rico em proteína, que é o que eu vou utilizar. Vou aplicar somente em algumas regiões, aquelas que eu trabalhei o lifting com o frio. Faço bilateral. Será que aquele vídeo... Ah, o rapaz não tá. A gente não consegue abrir ele isolado? Só para elas verem. Tem o vídeo que está na apresentação. Está na pastinha solta também. Vamos ver se a gente consegue. Não, é o outro. Que tem uns números. Faço a mesma coisa do outro lado e espero secar e vocês vão ver que ela vai sentir esticar, tá bom? Então, esse foi aquilo que eu te falei para vocês. Inicialmente, é um efeito Cinderela se eu fizer somente uma aplicação. Mas se eu fizer várias aplicações, eu vou mantendo esse efeito, eles vão se somando. E um relato importante é que elas vão falando que o rosto vai ficando mais fino. Na verdade, não é que vai ficando fino, é que vai preenchendo a região malar, que com o envelhecimento a gente vai tendo uma pitose, uma perda do contorno facial. Então, esse foi o objetivo do desenvolvimento da técnica. Quem tiver interesse, depois, através dos contatos, a gente tem as datas de curso, tudo específico. Já começou a puxar? Você está sentindo? Não, está molhadinho ainda, né? Pode usar um ventiladorzinho para acelerar, sem problema algum. Pode ser usado com pedras frias ou só com essas... Você até pode utilizar, mas você não tem a mesma conservação da temperatura como essa. A não ser que você troque várias vezes. Então, deixe imersa as pedras frias e vá trocando várias vezes. O importante é você diminuir a temperatura da pele, né? O mais rápido possível. E para isso você precisa ir trocando o seu instrumento. Tá bom? Quantas sessões são indicadas por semana? Por semana, você pode fazer 2 vezes por semana. Tá excelente. Não precisa mais do que isso para ter um bom resultado, já. Tá bom? Pode fazer com aquele skin cooler? Então, com o skin cooler, a técnica específica, não, porque ele é muito grande. Mas mesmo o menorzinho é grande. Porque os músculos da face, eles são laminares, eles são pequeninos. Então, você precisa estimular determinadas musculaturas. E com aquele, ele é muito grande. Eu também já tentei. E mesmo assim, perde calor muito rápido. Então, você teria que ficar trocando várias vezes. E o skin cooler é um instrumento mais caro. Tá bom? Professora, a senhora disse que a gente pode utilizar outras formas de estímulos. Aí eu diminuiria o número de sessões por semana? Colocaria uma de radiofrequência e uma aplicação só? Exatamente, exatamente. Um dia da semana você faz a radiofrequência
né? Eu até coloquei os parâmetros ali para vocês. Radiofrequência, no mínimo uma bipolar, para ser mais superficial, né? Com 40 graus de temperatura. E aí, um dia depois, ou 2 dias depois, o criolifting. Eu não tenho nenhuma contraindicação da microcorrente ser utilizada antes das sessões. No mesmo dia? De jeito nenhum. A microcorrentes ela vai ter o benefício de estímulo na produção de ATP, de mitocôndrias, e isso só vai dar condições do fibroblasto produzir uma quantidade maior de fibras de sustentação. Bom, vai ser excelente. Bom, boa tarde, professora. Boa tarde. Pessoas que têm fibromialgia, eu tenho pacientes com fibromialgia, e ela tem uma hipersensibilidade, já está com o rosto e quer tratar, né? Como que eu faço? Então, para essas pessoas que têm não só a fibromialgia, como qualquer doença reumatológica, pode entrar como uma contraindicação, porque eles têm uma sensibilidade excessiva ao frio mesmo. Tá? Então, eu não aplicaria na paciente com fibromialgia. Mas depende muito do grau, de como que essa paciente está, se está controlado, se não está. Tem gente que tem uma fibromialgia que ela não tem surto nunca, e tem gente que tem muita sensibilidade. Então, vai conversando com o seu paciente, mas geralmente eles têm uma sensibilidade excessiva. Tá? Aí você pode aplicar a técnica sem o gelo. Então, substituir o frio pela eletroestimulação, por exemplo. Na eletroestimulação, nós usamos essas canetinhas, né? A gente sabe que na eletroestimulação facial, nós podemos ter a técnica, um ponto no nervo facial e outro na musculatura, mas eu sempre faço tento isolar o músculo de uma forma mais efetiva. Então, trabalhar mais a origem e inserção muscular mesmo, para ver o movimento. Então, os músculos que favoreçam o lifting, a gente vai visualizar lá a ação dele, então, elevação do canto dos lábios, né? E aí nós vamos estimular até eu ver que acontece o movimento. Então, com a eletroestimulação, essa canetinha é ótima, porque ela é bem pequenininha, dá para a gente trabalhar muito bem os músculos isolados que favoreçam o lifting. Eu poderia associar ele com peeling para rejuvenescimento? Com certeza. Na mesma sessão? Na mesma sessão você pode. Mas aí eu faria depois ou antes? Não, você faz antes. Higieniza, faz o peeling, tonifica e entra com a sequência da massagem. Obrigada. Tá bom? Ó, conforme ele vai secando, ele vai tracionando a pele, assim como qualquer outro. Tem que esperar secar um pouquinho mais. Conforme ele vai secando, vai estimulando os receptores, os mecanorreceptores, e aí a paciente sente esse efeito lifting imediato. A gente deixa estimulando de 15 a 20 minutinhos, remove e filtro solar. Tá bom? E o importante é, logo depois da aplicação, evitar a movimentação. Então, movimentar o mínimo possível. Então, se tiver com argila ou com qualquer outro produto que favoreça o lifting, a gente reidrata. Então, molha o tecido, né? Reidrata o cosmético para remover. Para evitar ficar movimentando muito a região. Parece uma colinha. Higienizou, a finalização é com fotoproteção. A gente pede para o cliente não tomar banho quente e não fazer atividade física por pelo menos 2 horas, para eu não ter o aquecimento muito rápido da região. E o restante é vida normal. Desconfortável? Senta um pouquinho, vamos sentar um pouquinho.
Vira de frente para Emas. A hiperemia observada é super normal por conta do frio, mas olhem o sulco, mesmo ela sendo bem jovenzinha, né? Olha lá no vídeo, dá para ver bem. O sulco do lado feito com o lado não feito, estimulado. Isso porque a gente fez super pouquinho, né? Super rápido por conta do nosso tempo. E esse efeito ele vai se somando a cada sessão. Então, quando a gente faz a eletroestimulação, a radiofrequência, o resultado é fantástico. Eu tenho pacientes de 70 e 76 anos que elas amam, né? E fica um pouquinho viciada, porque sempre quer fazer para sentir esse benefício. Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, tá bom? E trazer uma técnica a mais associada aos equipamentos para acrescentar ainda mais na vida profissional de vocês, tá bom? Sucesso a todas e muito obrigada. Obrigada, querida.